Vamos fazer hoje algumas atividades da aula 3 do nosso caderno de exercícios, tá? Que é esse livro aqui mais fininho. Na página 47 nós vamos começar. Número 1. Imagine que em determinado ano, os lucros do setor de serviços de uma cidade tenham variado positivamente em 12 milhões de reais. Os impactos no campo, nesse mesmo período, variaram metade desse valor. Quanto foi a variação do campo? Então, ele variou positivamente em 12 milhões. Então, colocamos aqui 12. Mas aí diz que os impactos nesse mesmo período variaram metade do valor. Metade nós temos que dividir o quê? Por 2. Então, aqui nós temos 12 dividido por 2. Eu fiz 12 bolinhas e vou dividir de 2 em 2 para descobrir qual é o valor. Letra B. Quanto foi a variação da cidade e do campo somados? Então, na cidade foi de 12 milhões. E a do campo nós vamos descobrir aqui, ó. Você vai pegar esse número e vai somar com o 12, para descobrir quanto foi a variação do campo e da cidade somados. Número 2. As Cataratas do Iguaçu é um dos patrimônios naturais mais belos da América Latina. Elas ficam na região de fronteira entre Brasil e Argentina, sendo cuidadas pelos dois países. Essas cataratas são formadas por 275 quedas de água. Porém, para que não corram riscos, os visitantes só conseguem ver 189 delas. Quantas quedas d'água os visitantes não conhecem? Então, lá existem 275, mas nós só conseguimos ver 189. Quantas são as que eles não conseguem ver? Então, nós vamos fazer uma subtração. Olha aqui. Lembrando que o 5, ele não consegue tirar 9, porque é menor. Então, ele vai pedir emprestado e vai virar 15. O 7, que emprestou 1, ele perdeu 1. Então, ele virou 6. Mas o 6 também não consegue tirar 8. Então, ele vai pedir um emprestado e vai virar 16. O 2, que emprestou 1, perdeu 1, vai virar 1, tá? Então, aí vocês vão resolver. Número 3. O meu restaurante favorito fica a 5 metros da minha casa. Essa distância é considerada perto ou longe? Vocês vão marcar um X. Virando a página 48. Identifique o que está ilustrado nas imagens abaixo, em seguida responda. Então, vamos lá. Esse objeto aqui é um objeto para medir a passagem do tempo. Qual é o nome desse objeto? Esse aqui é o objeto onde a gente consegue guardar líquidos. E aqui, o objeto que nós usamos para medir algumas coisas. Letra A. Depois de escrever o nome deles aqui, você vai identificar o que todas essas palavras possuem em comum quanto à classificação gramatical. Então, olha só. O nome desses objetos tem uma classificação gramatical. Pode ser verbo, pode ser substantivo, pode ser adjetivo. O que o nome dos objetos é? Nós já estudamos isso lá em português. Todas essas palavras são o quê? Verbo, substantivo ou adjetivo? Você vai escrever aqui. Letra B. A quais medidas matemáticas essas imagens representam? Então, olha só, gente. Existem várias formas de medidas matemáticas. Essa daqui é para passagem de tempo. Como que a gente mede a passagem de tempo? A gente chama de medida de tempo, exatamente. Essa daqui é para a gente colocar líquidos. E a medida de líquidos nós chamamos de medidas de capacidade. Essa daqui é para medir o comprimento das coisas. Então, aqui ainda não tivemos essa matéria, vocês vão ver um pouquinho mais para frente. Mas aqui vocês vão colocar exatamente isso. Medida de tempo, medida de capacidade e medida de comprimento. Número 5. Muitos artistas se inspiraram nas lendas do folclore brasileiro para criar as suas obras de arte. Nas gravuras de cordéis, por exemplo, o gravurista J. Borges representou a Iara. Agora respondo. A palavra gravurista tem quantas sílabas? Vamos lá. Tá. Quantas sílabas nós contamos? Vai colocar aqui. Letra B. Essa palavra é trissílaba ou polissílaba? Lembrando que palavras de uma sílaba são monossílabas. 2 sílabas, dissílaba.
3 sílabas, trissílaba e 4 sílabas, polissílaba. Próxima página, página 48. Danilo juntou suas 123 bolas de gude com as 321 bolas de gude do Bruno. Quantas bolas ficaram no total? Bom, já que ele juntou, é simples, né? A gente vai fazer uma adição. 7. José foi com sua família visitar o arquipélago de Fernando de Noronha, um dos patrimônios naturais do Brasil. No primeiro dia de viagem, José gastou R$ 152 em alimentação. No segundo, 124. No terceiro, 198. E no último, 215. Quanto a família de José gastou em alimentação durante os 4 dias de viagem? Novamente, é uma junção, então nós vamos fazer uma adição. Vocês vão somando número por número, casinha por casinha, começando pela unidade, depois a dezena, depois a centena. Lembrando que aqui, se subir um número, vai subir na casinha do vizinho, tá? E ele também tem que ser somado com os números de baixo. 8. Identifique qual dos substantivos comuns é mais comprido. Para ser mais comprido, é o que tem mais sílabas. Girafa, rato, leão ou águia. Você vai marcar um X. 9. Os morcegos desenvolveram a visão noturna e ocupam cavernas como moradia. Em uma pesquisa de faculdade, um professor registrou 122 morcegos de uma espécie e 94 de outra espécie, sendo que na primeira espécie foram contados 44 machos e o resto de fêmeas, enquanto na segunda espécie o número de machos caiu pela metade. Quantas fêmeas tinham na primeira espécie e machos da segunda espécie? Vamos lá. Ele registrou 22 morcegos da primeira espécie. Então, ele diz que registrou 122 morcegos na primeira espécie, mas que 44 eram machos, ok? Então, ele quer saber quantas fêmeas vão ter aqui. Então, nós vamos subtrair 122 menos 44. Lembrando que 2 não dá para tirar 4, ele vai pedir emprestado, vai virar 22. Esse aqui emprestou 1, ele virou 1. Só que 1 também não dá para tirar 4, então ele vai pedir emprestado, vai virar 11. Esse 1 que emprestou, ele vai virar nada. Aí depois ele pergunta quantas fêmeas da primeira espécie, né? No caso, vamos descobrir aqui, e quantos machos da segunda espécie. Só que ele diz que na segunda espécie, o número de machos caiu pela metade, ou seja, 44. A metade de 44 tem que ser dividido por 2, ok? E número 10. De acordo com as lendas, o boitatá sai para caçar à noite, entre meia-noite e 5 horas da manhã. Quantas horas ele fica pela floresta procurando uma caça? Então, ó, ele sai meia-noite e aí ele fica 1, 2, 3, 4, até 5 da manhã. Quantas horas nós temos aqui nesse período? De 0 até 1 hora, nós temos 1 hora. De 1 até 2 horas, nós temos mais 1 hora. E aí nós vamos contar e escrever aqui, ó, ele fica, pontinho, pontinho, horas.